Olá, segundo ano. Tudo bem? Vamos ver aí a nossa unidade 15, que é a Introdução à Economia Mundial. No início da segunda década do século XXI, encontramos diante de um conjunto de transformações que trazem consigo a necessidade de reavaliarmos critérios e maneiras até agora utilizadas para dividir o mundo e agrupar ou classificar os países do globo. Vamos ver agora algumas dessas questões, tá? Para discutir nessa unidade. Então a gente vai começar aí, tá? Com o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. O mundo contemporâneo, de estrutura extremamente complexa, é formado aproximadamente por 200 países, muito diferentes entre si, quanto à organização econômica, social e política. Há países de grandes áreas ao lado de outros minúsculos, ricos ao lado de pobres, monarquias, repúblicas, ditaduras e democracias. Na tentativa de agrupar os países do mundo em conjunto mais ou menos homogêneo, surgiu após a Segunda Guerra Mundial uma classificação baseada no modo de produção econômica e nas diferenças do nível de desenvolvimento entre os países. Dessa forma, as nações do mundo foram agrupadas em 3 grandes conjuntos. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália. Segundo mundo, países socialistas ou de economia estatal planificada. Antiga União Soviética, Cuba, Angola e Moçambique, entre outros. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos que abrigam na América Latina, tá? A maior parte deles, na África, na Ásia e na Oceania. Aí a divisão no mapa, primeiro, segundo e terceiro mundo. Eu também tenho os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que após a Segunda Guerra Mundial, os altos índices de crescimento econômico dos Estados Unidos, bem como a sua afirmação como a maior potência mundial, fizeram que se tomassem a sociedade desse país como parâmetro de desenvolvimento. Isso favoreceu enormemente a penetração da influência cultural dos Estados Unidos em diversas partes do mundo, principalmente nos países latino-americanos, onde houve por parte das elites locais uma abertura de fronteiras para que tal fator ocorresse. Apesar de sempre haver contestações, foi esse modelo que se popularizou. Assim, passaram a ser considerados desenvolvidos os países que apresentassem os seguintes indicadores: elevada industrialização, forte urbanização, modernas técnicas de produção agropecuária, grande volume de exportação, concentrada nos produtos industrializados, crescimento acelerado do PIB, exportação de capitais e produtos de alta tecnologia, forte mercado consumidor interno, baixas taxas de natalidade e de mortalidade, crescimento demográfico reduzido ou até negativo, elevada expectativa de vida e baixos índices de analfabetismo. Caso um país conseguisse melhorar alguns desses índices, passava a ser denominado em país em desenvolvimento. Mas não podemos confundir crescimento econômico com desenvolvimento social, pois não são sinônimos. O Brasil, por exemplo, registrou um grande crescimento econômico nas décadas de 50, 60 e 70, mas o quadro social ainda apresentava índices lastimáveis. Aí eu também vou ter os países norte e do sul. Outra maneira bastante utilizada atualmente para se classificar os países do mundo de acordo com o nível de desenvolvimento
são países do norte, desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos. Se você observar no mapa, tá? Nesse caso, a linha do Equador não é o referencial usado para tal divisão, e sim as fronteiras políticas que atualmente delimitam tais países. Agora a gente vai ver aí outra estrutura, econômica que dividiu o mundo. As maiores modificações aconteceram na Europa. Isso porque, naquela época, instalavam-se nova ordem internacional bipolar, ou seja, diretamente sujeito à influência de dois polos de poder ligados, Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Foi a ordem da Guerra Fria. Então vamos ver o que é o capitalismo. Essa divisão surgiu na Guerra Fria. Uma das interpretações para o capitalismo é que se trata de um sistema socioeconômico em que os meios de produção são propriedades privadas. Os proprietários dos meios de produção, que aliás constituem uma minoria numérica da sociedade, são identificados como burgueses ou capitalistas. Os que não são proprietários daqueles meios, que são a maioria, são os proletariados ou trabalhadores, que vivem do salário pago em troca do seu trabalho. E a gente vai ver ali o que é o socialismo. No século XIX, durante a evolução do capitalismo industrial, surgiram várias teorias que estruturaram nas bases do socialismo científico. A maior destaque são para as obras de Karl Marx. Fundadores das teorias capitalistas modernas, econômicas e filósofas, os alemães que analisaram e criticavam o capitalismo, propondo uma nova reorganização da sociedade. Então aí está uma forma também de divisão entre capitalismo e socialismo, tá? E também tem a bipolaridade e a multipolaridade, que também foi uma consequência aí da Guerra Fria. Desde a desintegração do mundo socialista, acirrou-se a competição política, econômica, de tecnologia entre países capitalistas por área de influência. Assim, a economia mundial se regionalizou e se consolidaram os atuais polos econômicos. Surgiu então, com esse processo de reestruturação dos países, a chamada Nova Ordem Mundial, com a formação de vários blocos econômicos. Então, depois da Guerra Fria, o mundo era bipolar, ou era capitalista ou era socialista, como vimos anteriormente. Com o fim, da União Soviética, o socialismo perde força e o capitalismo vem com toda a força e surge a Nova Ordem Mundial, que são a multipolaridade, com o surgimento aí dos blocos econômicos. E eu separei para vocês aí os principais blocos econômicos. Aí na América do Norte, no Canadá e Estados Unidos se uniram com a adesão do México e criaram o NAFTA. Também eu tenho na Europa, a União Europeia, que surgiu aí, que ela vem com a finalidade de fortalecer, fazer frente ao poderio norte-americano após a Segunda Guerra. E eu também tenho o Japão, que lidera o bloco de países inseridos na cooperação econômica da Ásia do Pacífico. E para terminar aí, nós vamos falar, da economia mundial, que também é dinâmica, sempre traz consigo muitas mudanças. Eu tenho aí, no campo da geografia econômica, a gente pode dividir as atividades econômicas de acordo com a teoria de 3 setores.
Primária, agricultura, pecuária, pesca ou extrativismo. Atividades vinculadas à natureza ou meio rural. Secundária, indústria de transformação. E o terciário, serviço, comércio, tá? Produção de bens e circulação de capitais e mercadorias. Eu coloquei para vocês aí umas indicações culturais, tá? Para melhor entendimento dessa unidade. E se tiver perguntas, por favor, levar dúvidas para as aulas ao vivo. Obrigado. Um beijo e fiquem com Deus.